Fala, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado? Aqui é o professor Carlos, o professor de ciências e também professor de biologia. Sejam bem-vindos aí ao meu canal Ciências com Titio Carlos, beleza? Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa aí o sininho e compartilha o conteúdo. Se você achar que esse conteúdo está sendo bom para vocês, está sendo importante, beleza? Vocês me ajudam daí e eu ajudo vocês daqui, beleza? É isso aí, vamos para mais uma aula aí. Hoje nós iremos estudar níveis de organização do corpo humano, beleza? Vamos falar da organização do corpo humano de uma maneira bem geral, tranquilo? Então vem comigo aí, pega aí o teu caderno, pega a tua caneta e vamos para a aula. Galerinha, o corpo humano, ele tem como o seu componente menor, a sua parte menor, esse carinha que vocês estão vendo aí no quadro aí, ó. Vocês estão vendo aí no slide de vocês. Esse carinha tem um nome bonitinho, ó. Ele se chama de átomo. O nosso corpo humano inteiro, ele é formado de átomo. Os seus órgãos também são formados de átomos. Toda parte do seu corpo é formado de átomo. Só que os átomos não ficam sozinhos, eles não vivem sozinhos, galera. Eles se juntam com outros átomos para formar aquilo que a gente chama de moléculas. Olha aí, ó. Essa figura bonitinha aí, ó, na verdade, ela representa uma molécula, tá certo? O nosso corpo também é formado de milhares e milhares de moléculas, infinitas moléculas. E essas moléculas, elas se formam pela união de vários átomos. Só que as moléculas, elas não param por aí. Elas também se juntam com outras moléculas e agora elas vão formar aquilo que a gente chama de organelas. Beleza? Então vocês estão vendo aí uma organela de uma célula vegetal, que é na verdade o cloroplasto. Quando eu tenho várias organelas, galerinha, vai formar uma coisinha chamada célula. Beleza? Olha aí, célula. Um conjunto de células, por sua vez, vai formar aquilo que nós chamamos de tecido. Deixa eu colocar aqui, ó. Tecido. Gente, quando vários tecidos diferentes, eles se juntam, eles se reúnem, ele forma aquilo que nós chamamos agora, olha, de órgãos. Beleza? Esse órgão aí bonitinho, diferente, ele é, na verdade, a nossa pele. Tá certo? Então, o nosso corpo é formado de átomos, olha lá em cima, os átomos se juntam para formar as moléculas, várias moléculas se juntam agora e formam organelas, um conjunto de organelas vai dar origem a uma célula, vários tipos de células diferentes e juntas vão formar diferentes tecidos e um conjunto de diferentes tecidos formará um órgão, beleza? Então, olha aí como é que é organizado o teu corpo. Só que também tem o seguinte, os órgãos não param por aí, os órgãos se juntam uns com os outros para formar sistemas. Então se liga aí nesse sistema que eu coloquei para vocês. Esse sistema, pessoal, ele é chamado de sistema digestório, é o sistema por onde passa o alimento, onde o alimento ele vai sofrer um processo bonitinho chamado de digestão, tá bom? Temos vários sistemas, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema muscular, sistema excretor. São vários os sistemas que vai formar o nosso corpo. Um conjunto de sistemas a gente chama agora de organismo. Então você é um organismo, você é um conjunto de sistemas. Aí está sendo mostrado para vocês, pessoal, o sistema digestório. Vamos relembrar os órgãos do sistema digestório? Não é tema da nossa aula de hoje o sistema digestório, mas só para a gente relembrar os órgãos que formam o sistema digestório. Gente, se o sistema digestório é o sistema responsável por transportar o alimento, fazer a digestão do alimento, o sistema digestório tem que começar com qual? Com a boca. A boca é o primeiro órgão desse sistema digestório. Quando você come o alimento passa da boca agora para o segundo órgão, que é a faringe, que fica mais ou menos aí, galerinha, lá na garganta da gente. O alimento agora passa da faringe para o esôfago, que é um grande tubo muscular que liga a faringe ao próximo órgão que vocês estão vendo aí, ó, o estômago. O alimento depois vai sair do estômago e vai pegar agora o intestino delgado, que é a chamada tripa fina. Tá vendo aí? Lá dentro da sua barriga é o intestino delgado. O alimento depois passará do intestino delgado para o intestino grosso, beleza?
Deixa eu só dar uma subidinha aqui, ó. Agora, no intestino grosso, a gente não vai ter mais alimento propriamente dito, a gente vai ter agora as chamadas fezes, beleza? Por último, a gente vai ter o último órgão do sistema digestório, que vai ser o ânus. Olha aí. Então, temos o ânus lá embaixo, que é responsável pela eliminação dos resíduos, pela eliminação das fezes. Beleza, pessoal? Ainda existem alguns órgãozinhos que eu gostaria de deixar cá para vocês, que participam da digestão do alimento. Não seria bem um órgão do sistema digestório, mas ele auxilia. Então vocês estão vendo aí o fígado. Eu fiz questão de colocar esses órgãos de uma cor diferente. O fígado produz a bile, que está relacionada com a digestão das gorduras. Nós também temos o pâncreas, que produz, além de hormônios, como a insulina, por exemplo, o pâncreas produz enzimas, que vai lá para o intestino digerir o alimento. E a gente tem ainda uma estruturazinha bonitinha, que é a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela guarda a bile, tá bom? Então aí você está vendo aí, vocês estão vendo o seu sistema digestório. Um conjunto de sistemas forma um organismo. Pessoal, mas o corpo humano, os animais de forma geral, os seres vivos, todos os seres vivos, eles são formados por vários componentes, como a gente viu, mas o componente que é considerado a unidade fundamental é a célula. A célula é a unidade que compõe a diversidade. Ou seja, se você pegar o seu organismo inteiro, ele vai ser formado das coisas mais fundamentais que você chama de célula, beleza? Então vocês estão vendo aí a figura de uma célula, tá certo? Daqui a pouco eu falo mais sobre a célula. Gente, célula são coisas que a gente só enxerga se a gente utilizar aparelhos capazes de aumentar as suas dimensões, aumentar o seu tamanho. O aparelho utilizado lá na ciência pelos biólogos é o microscópio. Aí vocês percebem, pessoal, duas figurazinhas que trazem nela dois indivíduos que foram muito importantes para o estudo aí da célula, para o estudo dos seres vivos, dos micro-organismos em geral. No ladinho esquerdo você tem um cidadão chamado de Anthony van Leeuwenhoek. Do outro lado você tem Robert Hooke. Esses dois caras aí, eles colaboraram de uma forma muito interessante, muito legal, com a descoberta dos seres vivos, que são microscópicos. Com a descoberta da célula, por exemplo. Robert Hooke, em 1665, pessoal, ele estava olhando no seu microscópio, um microscópio simples que ele mesmo construiu, um pedacinho de casca de madeira, que é chamado de cortiça. E ele percebeu que aquela cortiça, aquele material, ele era formado de espaços vazios. Esses espaços vazios, ele chamou de célula, em 1665. Olha aí. Com o passar do tempo, mais estudiosos, também olhando, visualizando no microscópio, percebeu que outros materiais também tinham esses espaços. Esses espaços, que foi chamado de célula, na verdade, as atuais células. Então, veja só, olhem aí. Tem dois cidadãos, na verdade, dois cientistas. De um ladinho aí vocês encontram o nome dele aqui, ó. No lado de baixo você tem o Matthias Schleiden e no outro lado você tem o Theodor Schwann. Matthias Schleiden e Theodor Schwann, esses dois cientistas aí, ó, por volta do século XIX, século XVIII, esses dois camaradas aí estudaram com seus microscópios muitas formas de vidas, muitos seres vivos, pequeninos, micro-organismos, e constatou também que esses caras eram formados de células. De acordo com esses estudos aí, gente, foi criada a chamada teoria celular. Então preste atenção que eu vou ler para vocês. As células foram descobertas em 1665 pelo inglês Robert Hooke, aquele carinha que a gente viu lá atrás. Ao observar em um microscópio rudimentar, um fino pedaço de cortiça, verificou que ela era constituída por cavidades, as quais chamou de células. Na prática, observou células vegetais mortas. Em 1838, Matthias Schleiden e Theodor Schwann estabeleceram o que ficou conhecido como teoria celular. E o que é que diz essa teoria celular?
Todo ser vivo é formado por células, beleza? Então grava isso, galerinha. Aluno de ciência do professor Carlos. Você é formado por célula. O seu gatinho que você tem em casa, o seu animalzinho, ele também é formado por célula. O seu coelhinho, o passarinho, o peixe, todo animal, todo ser vivo, ele é formado por células, beleza? Como é que a gente estuda essas células? Através de aparelho que a gente já falou, que eu já falei, que é o microscópio. Existem instrumentos que aumentam as dimensões, o tamanho do objeto em estudo. Esses instrumentos, eu vou mostrar para vocês alguns deles. Instrumentos ópticos. Você tem de um lado aí, galera, uma lupa, tá bom? A lupa você coloca no seu olho para você ver o objeto em um tamanho maior, beleza? A lupa seria um microscópio simples, porque ela enxerga as coisas pequenas. E no outro lado você tem uma luneta. A luneta seria um microscópio composto. Por que composto? O que seria um microscópio simples? Um microscópio simples, pessoal, é aquele que apresenta uma única lente. Se o microscópio tiver mais de uma lente, 2, 3 ou mais, ele é um microscópio composto. Na verdade, a luneta serve para enxergar as coisas que são pequenas, mas que estão distantes. Já a lupa, você vai enxergar as coisas que são pequenas e que estão próximas. Os microscópios têm essa finalidade. Enxergar as coisas que são pequenas, que são invisíveis a olho nu, bem de perto. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos que vamos. Pessoal, vocês estão vendo agora aí um microscópio composto. Por que esse microscópio ele é considerado um microscópio composto? Porque ele tem mais de uma lente, tá certo? Esse microscópio composto, ele é um microscópio que vai ter uma lente lá em cima, que a gente chama de lente ocular. É a lente que a gente coloca o olho quando a gente quer enxergar o objeto em seu tamanho maior. E tem outras lentes que ficam perto do objeto. Logo, eu chamo essas lentes de lentes objetivas. Olha elas aqui, ó. Três lentezinhas estão representadas para vocês, tá certo? Esse microscópio é um microscópio óptico, porque ele joga no objeto que está sendo examinado, ele joga luz, ele emite luz. Olha aí a luz. Ó. Nesse negocinho aí é como se fosse uma lanterna, um farolzinho, que joga luz na lâmina. Na lâmina vai estar lá o objetozinho que está sendo estudado e a gente vai ter o aumento desse objeto pela multiplicação das duas lentes. Quando você pega a lente ocular e multiplica pelo poder da lente objetiva, a multiplicação da ocular com a objetiva vai dar um aumento muito maior agora do objeto em estudo. Esse microscópio aí é um microscópio óptico. Por quê, professor? Porque ele joga luz para iluminar o objeto em estudo. Gente, olha esse microscópio aí agora. Esse microscópio, vocês percebem que é um microscópio mais sofisticado, é um microscópio mais organizado, com mais detalhe, ligado ao computador. Esse microscópio aí, a gente chama ele de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, pessoal, ele permite que o objeto, que a coisa em estudo, em análise, ele tenha suas dimensões muito mais aumentadas do que no microscópio óptico. Ele aumenta muito mais o tamanho, as dimensões do objeto em estudo. Por quê? Porque ele não joga luz lá no objeto que está sendo estudado. Ele joga elétrons. E esses elétrons, quando caem, quando eles incidem sobre esse objeto de estudo, ele dá como resposta um aumento muito maior do objeto em estudo. Tá certo? Então, só repetindo. O microscópio óptico joga luz no objeto, a gente consegue ver o aumento desse objeto pela multiplicação da lente ocular com a lente objetiva. Já o microscópio eletrônico, ele joga elétrons, beleza? Aí vocês estão vendo um outro aparelho chamado agora de telescópio. Para que serve um telescópio? Um telescópio ele vai servir para enxergar coisas que são muito pequenas, no sentido de que estão muito distantes, tá certo? Por exemplo, planetas, estrelas, satélites, etc. Deixa eu voltar aqui.
Muito bem. Vou botar um pouquinho mais. É isso aí. Beleza? Pessoal, olha só. Existem dois grupos de seres vivos básicos. O primeiro grupo de ser vivo a gente chama de seres unicelulares. O que é que são seres unicelulares? Seres unicelulares são aqueles seres que são formados, que são constituídos por uma única célula. Essa célula é o próprio ser vivo, pessoal. Ele não é um organismo, ele não é um corpo com muitas células, não. Ele é uma célula só e essa célula já é considerado ser vivo. Quer ver exemplos de seres unicelulares? Nós temos a ameba. A ameba é um protozoário. Algumas amebas causam doenças, outras não. E temos também aí o carinha chamado Trypanosoma cruzi. Olha como ele é estranho. Esse carinha aí, galera, também é uma célula. É um ser unicelular e ele é o causador da doença de Chagas. Também outro indivíduo do grupo dos protozoários. Então, a ameba e o Trypanosoma cruzi são considerados seres unicelulares. Já os seres pluricelulares, esses seres pluricelulares, são seres que têm muitas células. Então, veja só, o urso polar, por exemplo, ele é um ser pluricelular. Você que está me assistindo é um ser pluricelular. Como regra geral, para você diferenciar um ser unicelular de um ser pluricelular, o ser que é pluricelular, normalmente você vê a olho nu, sem precisar colocar um microscópio. Então, se você vê um mosquito, esse mosquito, pessoal, ele já vai ser um ser pluricelular. Se você vê uma pulga, essa pulga já é um ser pluricelular. Se você consegue ver uma baleia, a baleia é um ser pluricelular. Professor, eu não consigo ver uma bactéria. É unicelular. Eu não consigo ver um vírus. É unicelular. Na verdade, o vírus ele não é unicelular. O vírus ele é um ser acelular. Professor, eu não consigo ver um protozoário. Ele é unicelular. Já aí na figura vocês estão vendo aí um cogumelo. Um cogumelo é um ser pluricelular. O cogumelo ele é um fungo. Existem fungos, pessoal, que são pluricelulares e existem fungos que são unicelulares. Esse fungo, por sua vez, ele é um fungo pluricelular. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Pessoal, depois de toda esta aula, de todas essas informações, a gente vai parar agora na célula. A célula, ela é a unidade fundamental dos seres vivos. Então, todo o seu corpo ele é formado de órgãos, ele é formado de tecidos, ele é formado de célula, ele é formado de organela e de átomo. Mas de todos esses componentes, a célula seria a parte fundamental, básica, essencial. Essas células, pessoal, elas vão funcionar como se fossem pequenas fábricas. Pensa numa fábrica. Nessa fábrica você tem vários setores, várias salas, e nessas salas acontecem diferentes procedimentos, diferentes coisas. Então, de forma semelhante é a célula. A célula, ela apresenta vários setores, vários compartimentos, tá bom? Como se fossem blocos, salas individualizadas. E nesses compartimentos vão acontecer diferentes situações e diferentes funções que a gente vai aprender agora, tá certo? Então vem comigo. Primeiro eu vou mostrar para vocês a parte das células, ou da célula. Gente, toda célula apresenta uma membrana plasmática. Olha aí a membrana plasmática. É uma película que reveste a célula, tá bom? A membrana plasmática funciona como se fosse um porteiro. Ela controla o que entra e o que sai da célula, beleza? Toda célula também, pessoal, vai ter essa parte aí que é chamada citoplasma. O citoplasma é como se fosse... O citoplasma, na verdade, é um gel. Pensa num prato. Nesse prato você coloca um monte de gel. O gel que está dentro do prato seria o citoplasma. Essa célula aqui também tem núcleo, assim como a maioria das células apresentam núcleo. Nem todas as células têm núcleo, porém a grande maioria apresenta núcleo. O núcleo, pessoal, é a parte mais importante da célula. É o cérebro, é o coração da célula. Porque nesse núcleo a gente vai encontrar o chamado ácido desoxirribonucleico, ou DNA. O DNA ele é a molécula que tem todas as informações para fazer com que a célula funcione. Ou seja, o funcionamento da célula, a vida da célula,
o metabolismo, a atividade depende do núcleo, depende da molécula de DNA, tá certo? Vocês também estão vendo aí o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é como se fosse uma central de correio, onde recebe material, pega esse material, coloca ele dentro de um envelope, coloca um selinho e direciona ele para um determinado lugar. De forma semelhante, faz o complexo de Golgi. É muito interessante. As substâncias que o complexo de Golgi elimina da célula, direciona, manda ela, envia ela para um determinado local. Essa eliminação você chama de secreção celular. Então, o complexo de Golgi faz a secreção celular. Você está vendo aqui, deixa eu dar uma descida, deixa eu dar uma subidinha, a mitocôndria. Deixa eu colocar a setinha da mitocôndria. A mitocôndria, ela seria a usina da célula. Gente, em uma usina é produzida muita energia. Lá na célula, a produção de energia também vai acontecer na mitocôndria. Graças à mitocôndria, graças a um processo que a gente chama de respiração celular, a célula obtém a energia necessária para sobreviver, tá bom? Então, a mitocôndria é a sede de energia da célula. Uma outra organela interessante é o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, que vocês estão vendo aí, ó, ele é responsável por transportar substâncias dentro da célula, como se fosse um metrô, como se fosse um trem. Transporta substâncias por dentro da célula, tá certo? Além disso, o retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteínas, porque ele apresenta ribossomos que ficam sobre ele. A gente tem também uma organela que parece uma estrelinha, que vocês estão vendo aí, olha aí a setinha. Essa organela você chama de centríolo. O centríolo é responsável por fazer as células se dividirem. Gente, as células, elas também se reproduzem. É como se as células também tivessem filhos, tá bom? Para que uma célula se reproduza, ela precisa se dividir ao meio. Quem vai orientar essa divisão da célula é uma organela bem legalzinha, que parece uma estrela, chamada de centríolo, tá bom? Então, vocês visualizaram aí, vocês estudaram aí, a célula, essa célula daí é uma célula de um animal. A sua célula é desse jeito, tá bom? Para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou falar agora dessa célula, que é um pouco diferente da célula animal, que vocês acabaram de ver. Essa é a célula vegetal. Vamos ver quais são os componentes da célula vegetal. Célula vegetal é a célula de planta, beleza? Gente, a célula vegetal, ela também tem membrana plasmática. Olha aí a membrana plasmática. Qual é a função da membrana plasmática? Controla o que entra e o que sai da célula, além de dar uma proteção à célula. A célula vegetal, ela também tem citoplasma. Toda célula tem citoplasma. Toda célula tem membrana plasmática. Membrana plasmática e citoplasma, minha gente, galerinha, você diz que é universal, está presente em todas as células, tá bom? A célula vegetal também tem um núcleo celular, que vocês estão vendo aí. Nesse núcleo também existe o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, responsável por conter as informações que vai gerenciar o funcionamento da célula. Vocês estão vendo aí uma próxima estrutura lá em cima, que é a parede celular. Lembra? A célula animal não tem parede celular, já a célula vegetal tem. A parede celular, ela dá uma proteção maior para a célula, uma rigidez maior para a célula. A mitocôndria também aqui embaixo, ó, vocês estão visualizando. Mitocôndria, produção de energia, tá bom? Processo chamado respiração celular. Temos também o cloroplasto, que a gente não viu lá na célula animal, porque a nossa célula animal não tem cloroplasto. Quem tem cloroplasto é verde, por isso que as folhas são verdes, elas apresentam cloroplastos, e dentro dos cloroplastos existe a clorofila. E a clorofila vai ser responsável por um processo muito importante, fundamental para a vida, chamado fotossíntese. Uma outra organela também presente apenas na célula vegetal é o vacúolo. O vacúolo é um espaço, é uma estrutura como se fosse uma bexiga, aquelas bolas de aniversário,
que guarda minerais, que guarda substâncias de forma geral, água, etc. Vocês estão vendo também aí o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, por sua vez, ele vai estar associado à secreção celular, de forma semelhante lá na célula animal. E vocês aí, pessoal, viram uma célula agora, vocês agora acabaram de ver uma célula vegetal, tá certo? Deixa eu colocar aqui também por último, retículo endoplasmático rugoso, função de transporte de substâncias, beleza? Então eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, comentar, fazer comentários, estudem mais, pesquisem mais, e é isso aí. A gente se vê lá na frente, beleza?